Olá, hoje o tema do Além das Montanhas é o projeto Ser do Cerrado, uma parceria do Ministério Público de Minas com o Conselho Nacional do Ministério Público e Instituto Inhotim para a conscientização ambiental e preservação deste bioma brasileiro tão importante que é o Cerrado. Participam deste programa aqui comigo o Luciano José Alvarenga, que é assessor jurídico do CAOMA, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural, da Habitação e Urbanismo. Remotamente vai conversar conosco o promotor de justiça Carlos Alberto Valera, que atua na comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Muito obrigado pela sua presença. E ainda aqui no estúdio, o biólogo botânico Renato Ribeiro Ferreira, que hoje trabalha na Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TVMP. Bom, antes de falar sobre o papel do Ministério Público, nessa luta de preservação do Cerrado, é importante mostrar como esse bioma está sob ameaça constante e sofrendo desmatamento. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamentos do Cerrado, o site Cerrado, de 12 de setembro deste ano, mostram que a devastação no Cerrado cresceu 15% no último trimestre, 253,4 mil hectares entre maio e julho de 2001 foram devastados e nesse mesmo período deste ano, 291,2 mil hectares devastados. Então, vou lá para perguntar para o nosso promotor de Uberaba o que isso representa de impacto para o nosso meio ambiente, especialmente aí nessa região do Triângulo, que está dentro da área de Cerrado do estado. Sim. Olá, Laura. Prazer rever Luciano José, biólogo Renato. Bom, a gente precisa fazer uma contextualização, porque as pessoas têm uma percepção que o meio ambiente é infinito. E tendo essa percepção, eles acham que pode abusar dos recursos ambientais, esquecendo que os recursos ambientais e os ecossistemas, eles precisam ter a capacidade de resiliência respeitadas. Isso não tem ocorrido, infelizmente, nos últimos tempos e tem provocado uma adversidade de fenômenos, Mudança climática, adensamento de chuvas, perdas de safra, enfim. Nós aqui no Triângulo, e aqui todos sabem, é o berço do agronegócio, nós temos feito um trabalho muito intensificado de conscientização do setor produtivo e da sociedade civil organizada. E esse trabalho passa, obviamente, para trazer a todos o plexo normativo que regule esse importante ecossistema. Infelizmente, nós não tivemos ainda aprovado uma PEC que inclui o Cerrado, exemplo do bioma amazônico, do bioma Mata Atlântica, no artigo 225 da Constituição. Mas, não obstante essa PEC não ter sido aprovada, o artigo 225, ele é de clareza solar e ele protege o ecossistema ou bioma cerrado. E, infelizmente, esse bioma, a exemplo da Mata Atlântica e do bioma amazônico, vem sendo intensivamente agredido. Recentemente, nós tivemos agora, com relação específica da Mata Atlântica, a Operação Mata Atlântica em Pé, e nós aqui, cotidianamente, fazemos essa fiscalização. O Instituto Estadual de Florestas, ele tem um departamento que faz a análise de geoprocessamento, ou seja, análise de imagens de satélites, e detectado o desmatamento, esse dado é cruzado com as autorizações, porque nós temos desmates que são autorizados por lei, é deflagrada uma fiscalização pela Polícia Militar ou pelos órgãos de fiscalização dos municípios ou do próprio Estado. Detectada a intervenção sem autorização em vegetação do bioma cerrado, seja em área comum, seja em áreas de reserva legal ou em áreas de preservação permanente, é lavrado o auto de infração e o decreto 47.383 determina em seu artigo 56 que uma via desse auto seja remetido para as promotorias de justiça de meio ambiente. Recepcionado esse expediente da promotoria, é instaurado um procedimento onde o membro do Ministério Público vai apurar a responsabilidade de natureza criminal e de natureza civil, pois a responsabilidade administrativa já foi feita pelo poder público.
A gente falava aqui antes do programa começar da falta de consciência, da importância, né, da preservação do cerrado. O CAOMA tem atuado nesse sentido, inclusive com esse projeto, né, Ser do Cerrado. Conta pra gente como é que ele é. Bom, olá a todos, eu cumprimento Carlos Valera, meu amigo, você, Laura, agradeço pelo convite, o Renato, que está aqui do meu lado. De fato, como o Dr. Carlos Valera contextualizou bem, nós temos um problema histórico que se estabeleceu em relação a todos os biomas do Brasil, né? O Cerrado, ele sofre particularmente, de maneira mais grave, as consequências desses problemas, por haver, segundo a nossa percepção, uma visão historicamente estabelecida de preconceito em relação ao valor dele, né? Isso está na historiografia, existem registros históricos precisos disso, né? Então, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, ele procurou dar um passo além no sentido da conscientização a respeito da importância que o bioma cerrado tem, num país em que tradicionalmente se valoriza mais os biomas que têm a chamada cobertura florestal, Mata Atlântica, floresta. Exatamente. O Cerrado, na verdade, é um grande mosaico de formações vegetais, nós chamamos de fitofisionomias, e uma grande riqueza dele está exatamente nisto, nessa diversidade de formações de vegetação, não é? O que dá ao Cerrado uma diversidade paisagística enorme. Então, o Centro de Apoio Operacional, o CAOMA, ele deu esse passo com a sensibilidade do seu coordenador, Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, né, para que houvesse uma maior sensibilização, tanto de promotores de justiça, de servidores, mas enfim, da própria sociedade, no que diz respeito à necessidade de nós olharmos com mais cuidado para o Cerrado, evidentemente com este olhar, ampliando também as funcionalidades, as potencialidades das ferramentas jurídicas que nós temos. Como o Dr. Carlos Valera falou, não são as melhores ainda. O Cerrado não tem a proteção constitucional que a Mata Atlântica e a Amazônia têm, mas são ferramentas que podem sim ser usadas para proteger o bioma cerrado, que é uma das áreas com maior biodiversidade e diversidade geológica do planeta. Pois é, sobre isso eu gostaria que o Renato nos falasse, né? E é um bioma que compreende uma grande parte de Minas, né? A gente estava falando da área do Triângulo, onde está o nosso promotor, mas compreende o norte, grande parte do centro do estado, né? Correto, Primeiro agradecer, para cumprimentar a todos. O bioma cerrado, ele é composto por uma riqueza tanto de tipologias, né, vegetais. Você tem o cerrado típico, você tem as matas de galeria, você tem as matas secas, né, matas secas sobre calcário, você tem o cerradão, você tem os campos rupestres, você tem as veredas, né? É muito claro, você vai em Goiás, você vê como que a vereda ela ficou fragmentada. Então, o cerrado, como o Luciano falou, ele tem um valor, né, pelo histórico de uso e pela proteção legal diferente do bioma Mata Atlântica e do Amazônia. Mas a gente, o conhecimento, né, tem trazido essa conscientização de valor, porque o cerrado ele é uma riqueza muito grande de espécies e de ambientes, né? Agora, a proteção é muito importante. A gente tem, por exemplo, uma espécie que é emblemática, que é o piqui, ou os ipês amarelos, que são espécies protegidas, imunes de corte. Tem mais algumas, o Aroeira do Sertão, o Gonçalo Alves, a Braúna, mas você tem visto alguns exemplos, como você vê um plantio de eucalipto gigante dentro do bioma cerrado e você vê dentro só alguns pés de piqui, ou seja, não é uma proteção, né, que está sendo efetiva. E também eu acredito muito na questão do planejamento dos corredores, para você não fragmentar o cerrado. E o cerrado está aqui muito próximo, a gente passou ali de Belo Horizonte, chegou em Lagoa Santa, você já tem aquela... Então, você tem escritores como o Varming, que
descreveu muito o Cerrado, né, no século XIX. Então, eu acho que desde a escola, você apresentar aos alunos a dimensão que o Cerrado tem dentro do Brasil, né? E a riqueza, né? E a riqueza que eu acho eles que têm. a gente tem muita impressão de que a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica são ricas em cobertura Espécies, vegetal, né? espécies, tem muita água, mas o Cerrado também tem água. Tem muita água, tem muitos aquíferos que estão dentro do bioma Cerrado, tem muita proteção aos cursos d'água que as vegetações do Cerrado, né, proporcionam. Então, realmente, Daí a é um importância bioma de se preservar e estancar essa devastação ocorrida, Correto, né? correto. Que tipo de ameaça a gente corre com essa devastação que vem aumentando, né, pelos dados que eu citei? A supressão da vegetação, ela expõe o solo, ela altera o nosso clima, a umidade. Você tem um assoreamento muito grande dos cursos d'água quando você não tem aquela proteção daquela mata ciliar, das nascentes. Então, a tendência é a água diminuindo, lençol freático rebaixando, né? Quanto O mais a advento gente da vai seca, cortando, o aumento da área da seca pode crescer com essa devastação? pode crescer bastante. Um dado muito importante do Cerrado é porque muita gente fala, o fogo, né? O Cerrado, não tem problema o Cerrado pegar fogo. O fogo é natural do Cerrado, sim. Ele é adaptado para aguentar o fogo, sim. Só que o fogo natural, que vem às vésperas da chuva, geralmente com raios, onde já estão se formando as chuvas, então o fogo acontece, realmente o Cerrado ele é muito mais resistente ao fogo, mas logo a chuva já vem, já apaga o fogo, já lava as cinzas que adubam. Agora um fogo ocorrido em julho, em pleno ápice de uma época seca, o Cerrado não aguenta. E você vai vendo que ele vai empobrecendo. Onde você encontrava, às vezes, uma diversidade de 180, 200 espécies, agora você encontra 50, 60. Porque o fogo vai minando, vai empobrecendo mais ainda o solo, né? Eu vou voltar ao Dr. Carlos. O Ministério acompanha esse levantamento feito pelo site Cerrado e atua a partir dele? Sim, Laura. Nós temos, inclusive, um plano geral de atuação, que é o nosso PGA, que direciona as ações, né? E isso é colocado como prioridade. Para além dessa determinação do PGA, nós temos também os enunciados do nosso Conselho Superior, e eu chamo a atenção para 2 enunciados, que é o enunciado 37, que diz que qualquer procedimento que investigue uma propriedade localizada na área rural, o membro do Ministério Público deve verificar a regularidade dos espaços protegidos, em especial da área de reserva legal. E também o enunciado 53 do nosso mesmo conselho determina que, para além de se verificar a existência da área de reserva legal de forma cartorial, é necessário que se verifique de forma real. Então, nós exigimos dos proprietários rurais que nos apresentem documentos com o devido auto de responsabilização técnica e relatório fotográfico que informe que aquele espaço protegido, sejam reservas legais, sejam áreas de preservação permanente, estão em bom estado de conservação. Não havendo possibilidade do próprio proprietário assim o fazê-lo, nós determinamos a fiscalização da propriedade para verificar essas informações. Mas o ponto nevrálgico, e isso passou pela fala do Luciano e do Renato, é a conscientização, Laura. As pessoas precisam entender que os recursos naturais, eles são finitos no que tange a sua utilização. Porque quando eu vou para além da capacidade de resiliência de um ecossistema, esse ecossistema, ele se colapsa. E em se colapsando, ele não vai mais produzir os seus serviços ambientais e as suas funções ecossistêmicas. Então, ou seja, é uma questão de sobrevivência nós conservarmos e protegermos o meio ambiente para essa e para as futuras gerações. A gente falava do tamanho da área do Cerrado em Minas, né? Quanto dessa área é área de reserva permanente? Eu não sei se nós temos um dado preciso em relação a Minas Gerais, né? Existem 2 ferramentas previstas na legislação florestal
que são ferramentas-chave, eu chamaria assim, para a conservação não apenas do cerrado, mas também das outras formas de vegetação. Não é? Essas ferramentas são as chamadas áreas de preservação permanente e as chamadas áreas de reserva legal, que já foram mencionadas, inclusive, pelo Valera, pelo Carlos Valera. Muito bem, o que se pode dizer, o que eu posso afirmar para você, é que 20% das áreas de um imóvel rural, né, da área de um imóvel rural, deve ser preservado, ou conservado, melhor dizendo, a título de reserva legal. No que diz respeito às áreas de preservação permanente, isso depende da característica do território, né? Tem a ver com as margens dos rios, né, com os topos dos morros, então é um levantamento um pouco mais criterioso, né? Mas veja que no caso do cerrado, o percentual de 20% é um percentual inferior ao estabelecido, por exemplo, para o bioma amazônico, que é de 80%. Não estou aqui dizendo que deveria ser maior necessariamente. Mas sim, mas é o segundo bioma mais importante que nós temos. Mas o que é importante notarmos é que essa visão que conota, né, uma certa desvalorização, ela também se manifesta no texto da própria lei. Daí a importância, né, como Valera mencionou, de não também nos contentarmos com o uso dos instrumentos existentes, mas também questionarmos a necessidade de ampliação das ferramentas para uma melhor conservação do bioma cerrado. A gente falava da conscientização das pessoas, né, para a importância do cerrado. Esse levantamento, do qual eu citei dados, né, feito pela plataforma SAD Cerrado, pode ser consultado, baixado, para as pessoas saberem mais, né, sobre os alertas de desmatamentos identificados pelo sistema. Nós vamos botar na tela aí o link para o site, é sadcerrado.ipan.org.br, para que as pessoas acessem. Já foram identificados 472,8 mil hectares de alertas de desmatamento. Isso é importante que as pessoas acompanhem. Eu vou chamar um intervalo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar mais sobre esse projeto Ser do Cerrado do Ministério Público de Minas. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, agora para falar do projeto Ser do Cerrado, desenvolvido pelo Ministério Público de Minas. E eu pergunto para o Luciano, como é que ele foi criado, né? Como é que está sendo desenvolvido? Conta para a gente um pouquinho. É um projeto que tem basicamente, eu diria, 4 eixos, né? E que, claro, né, ele se fundamenta nesse background que eu citei anteriormente, né, da preocupação em torno da sensibilização, conscientização do cerrado, né? Existem ações que têm lugar hoje com apoio do Instituto Inhotim, com base numa cooperação técnica hoje estabelecida com o Ministério Público e que prevê a alocação de alguns exemplares, né, de espécies relevantes do bioma no projeto chamado Viver Inhotim. Esse é apenas um braço, entretanto, do projeto. Por que ele é chamado de Viver Educador? Porque eu acho que talvez o grande objetivo, né, do Ser do Cerrado seja conduzir e catalisar ações de conscientização e de educação ambiental. Talvez esta seja a prioridade, assim, o objetivo principal do projeto. Não é? E ele foi implantado numa área grande, né? Sim. 25 mil metros quadrados? Sim, que é uma área assim, o Museu Inhotim ele se notabiliza hoje, né, como uma instituição museológica de grande destaque internacional, inclusive, né? Então acho que é um lugar interessante, né, para que essas ações tenham lugar, né? Mas para além disso, Laura, nós temos também 3 eixos importantes dentro da instituição, que fazem parte também do Ser do Cerrado, né? O primeiro deles é o desenvolvimento de um material de apoio técnico-jurídico específico e com foco no bioma cerrado. E uma atriz importante nesse processo foi a Carolina Lameirinha, que é coordenadora numa região de Cerrado, na região de Paracatu, porção noroeste de Minas Gerais, né?
Existe o desenvolvimento também de uma cartilha com o mesmo objetivo de conscientização e, para além disso, a sequência de eventos, talvez a gente volte a falar sobre isso, né? É um ciclo de estudos com 4 sessões dedicadas, cada uma delas, a desenvolver e a discutir aspectos específicos relacionados à conservação do bioma cerrado. Ele é um projeto pioneiro em que sentido? Ele é um projeto pioneiro porque ele inova no que diz respeito a esse olhar diferenciado em relação ao bioma cerrado, que, como eu dizia, Valéria também disse, né, é um problema que precisamos enfrentar no país, um país que, quando se preocupa com biomas, ele tende a se preocupar mais com as formações ditas florestais, Mata Atlântica e Amazônia. E ele é um projeto também inovador no que diz respeito ao desenvolvimento de um material de apoio, de iniciativas concretas, acho que isso é o que talvez importe mais, né? Para que de fato sejam ações consistentes e com alguma possibilidade de alcance, né, de resultados interessantes para... E ele surgiu de um TAC, né? De um termo de ajustamento de conduta, não é isso? Com a mineradora Itaminas. Eu acho que esse TAC, talvez eu penso, ele tem mais a ver com digamos, o eixo Inhotim. Né? Entretanto, o projeto não se resume a isso. O viveiro, então, é que sim, surgiu o viveiro foi... a partir desse TAC. Sim, ele foi viabilizado a partir desse compromisso de ajustamento de conduta, chamamos de TAC, né? Mas existem outras ações, né? E, a meu ver, o projeto, é importante que haja essa percepção de que o projeto ele transcende essa ação de conservação importantíssima também, que é desenvolvida no Inhotim. Doutor Carlos, falando de termos de ajustamento de conduta, né, e dessa compensação que pode vir para a preservação de um bioma como o do Cerrado, aí na sua região, isso tem sido promovido? Sim, Laura, nós trabalhamos intensamente aqui, deixa eu contextualizar, né? Eu ocupo hoje, por designação do Procurador-Geral de Justiça, o cargo de coordenador regional das promotorias de justiça de meio ambiente das bacias hidrográficas dos rios Paranaíba e Baixo Rio Grande. Essa porção geográfica, ela atua em 4 comitês de bacia, que é o Comitê de Bacia do Paranaíba 1, 2 e 3, e do Baixo Rio Grande, que é o GD8. E dentro dessa porção geográfica, nós temos 25 promotorias de justiça, que nós fazemos a coordenação. E aqui no Triângulo, como esse trabalho já vem sendo feito de forma muito intensificada pelos membros do Ministério Público, promotores e promotoras de justiça, o nosso índice de resolutividade é muito alto. Então, a gente consegue, a cada 10 casos, nós conseguimos fazer o acordo materializado no termo de ajustamento de conduta em 9 casos. Então, nós temos uma resolutividade superior a 90%. Por quê? Porque hoje nós temos instrumentos à disposição do Ministério Público também na seara criminal. Então, aquele que comete um dano ambiental, por força do parágrafo 3º do artigo 225 da nossa Constituição Federal, ele está sujeito ao que nós chamamos de tríplice responsabilidade. A primeira responsabilidade é de natureza administrativa, essa de competência da União, dos estados ou dos municípios, dependendo da situação, e remanesce para o Ministério Público, além de outros legitimados, mas mais para o Ministério Público, a apuração da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal. E com os instrumentos agora da possibilidade de transação penal em alguns crimes ambientais e de um acordo de não persecução penal em outros tipos penais, nós chamamos essas pessoas que infringiram a legislação ambiental e cometeram danos ambientais para um acordo. E nesse acordo nós conseguimos debelar tanto a responsabilidade civil quanto a responsabilidade criminal, evitando um processo para discutir a responsabilidade civil e outro processo judicial para discutir a responsabilidade penal. Até porque, no caso da responsabilidade penal, a reparação do dano e a sua indenização são pressupostos objetivos para a celebração do acordo. Então, isso trouxe, esse instrumental jurídico, trouxe para a atuação dos membros do Ministério Público essa
possibilidade de resolução numa única audiência de duas questões. Isso tem sido largamente praticado aqui no Triângulo Mineiro pelos promotores e promotoras de justiça que atuam na defesa do meio ambiente. E o que é melhor, né, os recursos desses acordos, o que nós chamamos de medida compensatória, que tem regulamentação lá no enunciado 50 do nosso Conselho Superior, e mais recentemente no enunciado 01 da nossa Casa Corregedora, os promotores e promotoras destinam para as localidades onde o dano ocorreu. Então, ou seja, nós estamos criando, felizmente, com o trabalho árduo de cada promotor e de cada promotora, um ciclo virtuoso. Ou seja, aquela localidade que sofreu a agressão porque teve um dano dentro do seu espaço geográfico, ela recebe a prestação pecuniária para que possam ser utilizadas em ações de mais-valia ambiental. Então, nós temos aqui casos muito exitosos de equipagem dos órgãos de controle, então, ou seja, são compradas viaturas para a Polícia Militar, são comprados computadores para o órgão ambiental. Isso vai fazendo com que a governança ambiental na nossa região seja fortalecida, né? E quanto mais fortalecimento dos órgãos de controle, melhor a aplicação da legislação. E isso faz com que as agressões e danos ao meio ambiente sofram uma redução. Ações penais, o senhor tem digamos assim, um autor que seja principal? O senhor estava citando muito o agronegócio, né? Que ocupa grande parte aí do Triângulo, dessa região. Seria o agronegócio o principal alvo dessas ações penais? Vamos lá, vou dar uns dados aqui que eu tenho, né? O último levantamento que eu fiz, acho que data de 2018, são lavrados no estado de Minas Gerais 120 mil autos de infração. A maioria deles pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Desses 120 mil, 1/3 é lavrado no Triângulo Mineiro. E desses 1/3, aproximadamente 40 mil autos de infração por ano, a boa parte deles está vinculada à não regularização das propriedades rurais. Então, ou seja, aquela atividade que é desempenhada sem licença ambiental, é aquela captação de recurso hídrico que é feita sem cadastro ou sem outorga, e também nós temos muitas infrações de pequenas intervenções em área comum ou em espaços protegidos. Então, assim, como aqui é uma área de produção muito intensa, nós temos pecuária, nós temos silvicultura, nós temos cana-de-açúcar, nós temos soja, nós temos milho, não é incomum, infelizmente, que no preparo dessas áreas, aquele operador da máquina que está lá na ponta, ele se equivoque e dê uma entrada ou na reserva ou dê uma entrada na APP. Mas, felizmente, essas intervenções, elas são pequenas, em torno de 2 ou 3 hectares. E prontamente detectado, isso é encaminhado para o Ministério Público e nós, como eu já disse, tratamos as duas questões, a criminal e a civil, numa única audiência e, felizmente, com uma eficiência de 90% nos casos apresentados. Renato, eu queria passar para você, a gente estava falando aqui da nossa região metropolitana, né, que é uma região de transição, né, do Cerrado para a Mata Atlântica. Qual que é a principal ameaça aqui para a região do Cerrado? Então, a gente também tem que entender que dentro do bioma Mata Atlântica a gente tem principalmente o Cerrado típico, um campo cerrado, que na nossa região, onde eu mais atuo, por exemplo, em Nova Lima, a maior pressão é a ocupação urbana mesmo. Uhum. Né? Imobiliária, né? Expansão imobiliária é a maior pressão. Por exemplo, fazendo um paralelo com a proteção da Mata Atlântica, uma pessoa que vai pedir uma supressão para construir num terreno, ela tem os 30% obrigatoriamente que preservar. Você tem que fazer um estudo, né? Você tem que classificar a vegetação em estágio inicial, médio ou avançado. A gente tem um buraco na Mata Atlântica que é o estágio inicial. A gente está trabalhando lá para dar proteção para o estágio inicial de mata, mas o estágio médio são 30% se o loteamento é antes de 2006, que é a lei da Mata Atlântica.
A maioria em Nova Lima é antes de 2006, então você tem que preservar 30% e você tem que compensar o dobro que você vai desmatar. Né? Você pode compensar dentro do seu próprio terreno ou pode compensar fora, fazendo uma regularização de uma área dentro de uma unidade de conservação ou averbando uma área particular como uma servidão ambiental permanente ou ainda fazendo uma revegetação. Quer dizer, você pode desmatar ali nessa região, na fronteira de Nova Lima, Belo Horizonte, e compensar em outra região, e aquela região ali fica prejudicada pela expansão imobiliária. Você tem que fazer dentro da mesma bacia, né? No caso, bacia do Rio São Francisco, e preferencialmente dentro da mesma subbacia, que é o Rio das Velhas aqui. Então, você fazendo um paralelo, uma pessoa que compra um terreno que é de mata, ela tem que preservar os 30%, tem que compensar o dobro, você pode colocar sua compensação dentro da área de preservação, então na prática você pode desmatar 1/3 do seu terreno e você tem que preservar / compensar, que é tudo preservação, você averba, os outros 2/3. No caso do Cerrado, não. Você tem muito lugar que você tem vegetação típica do Cerrado aqui em Nova Lima. E você não tem proteção nenhuma. Você pode desmatar o seu terreno. A área que não é de reserva 100%. pode desmatar toda. Não, áreas, né, particulares que não são de reserva, não sendo APP, né? Reserva legal você tem muito pouco aqui no município de Nova Lima, Belo Horizonte, porque é para a área rural, né? Aqui a maioria é área urbana já. E uma outra incongruência que eu acho, se você não tem a proteção do bioma cerrado, você não tem a obrigatoriedade de você pedir autorização e fazer um estudo para aquela vegetação. Mas você tem o impacto que vai causar o desmatamento total. Você tem uma proteção que é para as espécies ameaçadas e protegidas, né? Você tem uma lista agora, em 2022, aumentou bastante essa lista, tem uma atualização, né? Quais pelo seriam Ministério do aqui Meio nessa Ambiente. região nossa? Aqui a gente tem uma lista grande de espécies ameaçadas e tem as protegidas por lei que são imunes de corte, que também ocorrem no Cerrado. O IP amarelo, os IPs amarelos. Tão típico, né, da nossa você tem a capital, aroeira do sertão, você tem o Gonçalo Alves, que é o Astrônio fraxinifolium, e você tem essas protegidas. Você tem as ameaçadas, o cedro, Cedrela officilis, você tem o jacarandá da Bahia, que é da alberja nigra. Agora, né? Algumas um pouco mais, que elas se tornaram ameaçadas porque a exploração é muito grande. O jacarandá da Bahia, por exemplo, é a melhor madeira para você fazer instrumento musical, piano e tal. Então você tem essas espécies dentro da vegetação do Cerrado. Mas como você não tem uma proteção, os municípios autorizam a supressão do Cerrado sem um estudo. Então muitas espécies também protegidas e ameaçadas acabam sendo suprimidas, né, desmatadas. Por quê? O Cerrado não tem esse olhar ainda, né? E outra questão que eu acho muito, que a gente vê muito, dentro da Mata Atlântica, por exemplo, a pessoa pegou autorização, averbou a área de preservação lá, vai intervir só em 1/3, ou compensou fora, vai intervir em 70%, que ela pode, ela só tem que preservar 30%. E depois que ela averba, ela constrói a casa dela, ela começa lá a tirar. Ela roça tudo, acha que é limpar, ela tira toda a regeneração da mata. A gente tem buscado a preservação lá no Cerrado, agora a gente vai tentar em Nova Lima regulamentar isso com uma portaria, uma questão legal, para a gente também ter os 30% de preservação do Cerrado. Mas é necessário que a pessoa olhe para aquela vegetação e não fale, nossa, isso aqui é mato, isso aqui vai me atrapalhar. As pessoas pensam assim, né? E vão lá e tiram tudo e plantam um pinheiro, e planta um jardim, às vezes, né? Ela tem um jardim natural, a gente vê isso muito com o campo rupestre, que é um tipo de vegetação que está dentro do bioma Mata Atlântica, está dentro do bioma Cerrado, mas a gente chama até de vegetação relíquia. Ela é endêmica, ela ocorre nos afloramentos rochosos e também está sendo, é um tipo de vegetação também do Cerrado que está sendo também devastada, né? É preciso uma maior conscientização da importância dele, né? O que a gente estava falando de ferramentas legais para que... Saber olhar aquela vegetação do Cerrado e ver a beleza dela, conhecer, né? Tem tantas espécies frutíferas.
Você tem o marolo do cerrado, que parece parente da fruta do conde, né? Da graviola, que são exóticas, mas a gente tem muitas dessas da família Nonaceae aqui. Às vezes a gente vê no cerrado, a gente vê o pessoal vendendo aqueles marolo, né? Eles chamam de coração de negro, que é uma delícia, né? Parece uma graviola um pouco. Então você tem o vaia, você tem a cagaita, você tem diversas espécies. Quando a gente conhece, a gente aprende a apreciar e a entender a importância, né? Exato. A gente vai voltar no próximo bloco para falar dessa conscientização, desse trabalho de conscientização, também dos encontros de capacitação sobre o cerrado que são promovidos pelo Ministério Público de Minas. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta falando da importância de preservação do cerrado e eu vou pedir ao Dr. Carlos que conte para a gente sobre os monitoramentos, né, que vocês usam para acompanhar essa preservação ou desmatamento do cerrado. O senhor tinha falado de um outro site? Sim, ótima essa pergunta. A responsabilidade pela preservação e conservação do meio ambiente não é só do Ministério Público, não é só do Poder Público. Eu remeto os nossos telespectadores ao artigo 225 da Constituição Federal, que está dizendo lá que a responsabilidade pela preservação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de todos, sociedade civil e Poder Público. Então, é muito importante que a informação de um dano ambiental chegue ou para o Ministério Público, nós temos vários canais, posso citar aqui a ouvidoria, o comparecimento direto nas promotorias, os e-mails, os WhatsApps, e também os órgãos de fiscalização, todos possuem canais de acesso ao cidadão, inclusive com a possibilidade de anonimato. Então, fica aí o registro para que todos nos ajudem nessa cruzada da conservação e preservação do nosso bioma cerrado. Eu queria só referir a exemplo do site hoje também muito sedimentado e com dados com muita acurácia, dados muito precisos, a plataforma do MAP Biomas. E quem tiver curiosidade pode acessar no www.mapbiomas.org. E aí nós temos lá dados sobre queimadas, dados sobre desmatamento, dados sobre pastagens degradadas e uma série histórica que demonstra, infelizmente, que está havendo um aumento de danos ambientais em decorrência principalmente do desflorestamento, ou seja, a retirada da vegetação nativa para o desempenho de atividades produtivas. E pegando esse gancho também, já que nós estamos falando de participação do cidadão na defesa do meio ambiente, eu tenho uma frase de efeito, nós do Ministério Público gostamos dessas frases, né, Luciano José, que é a educação, a exemplo da fé, salva. E nós temos no ordenamento jurídico, pasmem, desde 27 de abril de 99, a Lei Federal 9795, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Então, aqui no Triângulo, o que a gente tem procurado fazer? Nós temos procurado apoiar as ações de educação ambiental, porque nós sabemos, né, e o Luciano bem disse, né, se criou um viveiro temático lá no Inhotim, por quê? Porque a criança e o adolescente, ela tem que entender a dinâmica da vida, ela tem que entender a dinâmica dos ecossistemas. Porque eu sempre brinco com as professoras que aqui vêm, é muito importante nós, sim, fecharmos a torneira quando estamos escovando os nossos dentes. Mas é importante que a criança saiba aonde que a água nasce,
qual o caminho que ela percorre, o seu tratamento para chegar na nossa torneira. E o esforço que a natureza tem que fazer para vencer as ações antrópicas, ou seja, as ações do ser humano que joga lixo na água, joga esgoto na água, depreda as áreas de preservação permanente e uma série de outros danos. Então, aqui nós temos hoje, como iniciativa muito exitosa, o projeto Circulando, onde nós estamos levando em toda a rede municipal de Uberaba a arte do circo. Ah, mas o circo tem a ver o quê com a questão ambiental? Sim, dentro do projeto, nós inserimos ações de meio ambiente, em especial no que tange a coleta seletiva. Então, nós temos até um aplicativo onde a criança ela vai colocar o resíduo nas lixeirinhas, e essa lixeirinha, se ela acertar, ela fica feliz, e se ela errar, ela pede para a criança tentar novamente. Por que isso? Porque a minha experiência aqui, de muitos anos já atuando na questão ambiental, e muitos anos em Ministério Público, é que nós temos que sensibilizar mostrando. Então, nós temos aqui iniciativas, uma das iniciativas da nossa autarquia de água e esgoto aqui, que é a CODAL, onde esses alunos, claro que com todas as salvaguardas e com toda a proteção necessária, são levados a campo. E aí nós mostramos como que funciona uma estação de tratamento de esgoto, como que funciona uma estação de tratamento de água, onde que a água nasce, onde que a água vem, onde o leite é tirado, onde o alimento é produzido, até chegar na geladeira e depois para as nossas mesas. Então, acho que esse é o ponto, né, desse projeto, como bem disse o Luciano, nos 4 eixos, é essa sensibilização. Porque o Cerrado, como foi muito bem colocado pelo Renato, ele é único pelas suas variadas formações. As pessoas se encantam, né, pelo bioma amazônico, pelo bioma da Mata Atlântica, pela exuberância da vegetação, mas olhe, o Cerrado, ele abriga a maior biodiversidade, porque, como foi dito, né, campo rupestre, Cerrado estrito senso, Cerradão, mata de galeria, e todas essas fitofisionomias, elas produzem os serviços ecossistêmicos e as funções ecológicas, que são a base da vida, porque é aí que nós vamos ter a água, nós vamos ter o alimento, nós vamos ter o ar para a subsistência dos seres humanos. Esse projeto, como que o Dr. Carlos citou, e o projeto Ser do Cerrado, né, são muito importantes para despertar essa conscientização e também importantes para que as pessoas se aproximem do Ministério Público, né, e compreendam como é a ação do Ministério Público nessas situações, né. Eu tinha interrompido o Dr. Carlos ali para falar do telefone 127, né, do Ministério Público, que as pessoas podem ligar para denunciar. No próprio site, né, tem um acesso também para denúncias. Eu queria que você falasse mais sobre isso, né, sobre essa relação de proximidade que é preciso que o Ministério Público tenha com a população para essa conscientização. Acho que o próprio nome da instituição e a sua concepção traduzem isso, não é, Laura? É Ministério Público, né? Então, nós somos, antes de qualquer coisa, servidores da sociedade. Né? E a nossa Constituição, ela estabeleceu como seus objetivos fundamentais, eu diria, a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que foi mencionado pelo Dr. Carlos Valera. Então, esse é um objetivo essencial da instituição e é preciso, sim, que a sociedade, exercendo esse direito de participação, hoje protegida e por declarações de direito nacional e direito internacional, recorra sim ao Ministério Público, tanto quanto possível e tanto quanto for necessário, para sim denunciar as agressões, não só ao cerrado, mas também às outras formações vegetais, né, aos recursos, aos chamados bens ambientais de um modo geral. Né? Então é importante que a sociedade esteja à vontade e a instituição deve se abrir sempre e ampliar também as suas ferramentas de diálogo com a sociedade. Nos meses de outubro e novembro, o Ministério Público promove encontros, né, de capacitação sobre o bioma cerrado. A quem se destina esses encontros, essa capacitação?
Essa capacitação, refletindo essa concepção democrática e de inclusão do maior número possível de atores, ela é uma capacitação aberta e que vai se desenvolver hoje, né, se vai desenvolver nessas datas, melhor dizendo, a partir de recursos online. Vai ser uma capacitação, então, remota, e o objetivo dela é muito claro: levar o conhecimento a respeito do Cerrado, levar essa discussão, gerar um processo de conscientização ao maior número possível de atores. Então, deixa eu dar aqui a informação, né, para quem quiser participar virtualmente, né? As informações são da Escola Institucional do Ministério Público de Minas. O acesso é pelo escolainstitucional@mpmg.mp.br, é isso mesmo? As informações estão aí na tela. Como é que vai ser essa programação? Como é que vai se desenvolver essa capacitação? O Carlos Valera sabe bem disso. Nós trabalhamos com direito ambiental, nós temos uma característica, né, entre outros ramos do direito, que é a de ter a possibilidade de ter uma presença aqui de um profissional de uma outra área, e isso faz parte da nossa rotina, isso acho que oxigena, inclusive, o conhecimento jurídico. E essa visão, Laura, essa visão de diálogo com os outros campos do conhecimento, que nós chamamos de interdisciplinaridade, está neste evento. É uma concepção muito presente na concepção dele. Nós vamos ter 4 sessões, é um ciclo de estudos sobre o Cerrado, um ciclo de reflexões, em 4 momentos, partindo da ecologia do Cerrado, passando pela restauração do bioma Cerrado, que é hoje um dos objetivos, a meu ver, fundamentais no que diz respeito ao bioma, evoluindo também para aspectos da caracterização vegetal do Cerrado, iniciativas de recuperação ambiental, passando por todos esses aspectos. E o último momento, na última sessão, a gente reflete, aí sim, sobre as ferramentas jurídicas relacionadas à proteção do bioma. Qual é o arsenal de instrumentos que nós temos hoje em direito para tentar melhorar as condições de conservação do bioma. Lembrando, acho que é importante que o nosso telespectador tenha em mente um dado que não é trivial, né? Quando pensamos em proteção dos biomas brasileiros, né, existem 2 áreas consideradas prioritárias pela literatura científica internacional. As 2 são Mata Atlântica e Cerrado. E o Cerrado, né? E como o Renato bem colocou, uma área com aquele aspecto, às vezes, campestre, que não tem esse aspecto necessariamente florestal, pode ser mais rico, e isso vai ser tratado no nosso evento, nesse ciclo de debates, do que uma floresta que a gente vê como exuberante a uma primeira vista. Ele tem que ser alçado à importância que ele tem, segundo o bioma, mais importante. E é muito importante, então, este movimento. O evento ele foi pensado para que haja esse movimento que parte do conhecimento ecológico, do conhecimento sobre a riqueza biológica do bioma Cerrado, passando também, evidentemente, pelos seus aspectos geológicos, né? O Carlos Valera sabe da importância do solo que o Cerrado, né? O Cerrado tem um solo com valor fundamental para o nosso país, né? Até chegar no último momento, que é o momento propriamente jurídico, em que, de certa maneira, a gente faz uma reflexão de síntese a respeito daquilo que nós vamos discutir nos momentos anteriores. A gente estava falando, o Dr. Carlos estava falando ali do projeto levado às escolas, né? Você falando dessa conscientização sobre a importância do Cerrado, e eu estava pensando, Renato, quando a gente está na escola, a gente trabalha muito, né? Essa conscientização, né? Sobre as nossas espécies de fauna e flora, né? Da natureza, da biodiversidade que a gente tem, que é tão rica. E ao longo da vida a gente vai esquecendo um pouco disso. Eu acho que a questão quem não está na área, claro, né? Quem está na área. A questão do conhecimento do Cerrado, ele está muito necessário para as pessoas começarem a olhar o Cerrado de outra forma, da mesma forma que olham a Mata Atlântica, né? E você vê essa gama de ambientes que a gente tem dentro do Cerrado, né? As veredas são coisas maravilhosas, os campos rupestres, e a gente está precisando fazer isso. Então, o Dr. Carlos falou interessante, a gente tem que ter a conscientização na prática, né? Então você tem muitas formas de você trabalhar, e a natureza é uma forma de você trabalhar muito interessante, que você vai ali, colhe um fruto, faz um processamento daquele fruto,
Aí umas sementes você armazena, porque no frio ela vai durar mais tempo. As outras você faz uma quebra de dormência, uma escarificação mecânica, um tratamento para você germinar ela. E ali você brota outras mudas daquela espécie, né? E você vê aquela interação com animais e também com o uso humano, né? Você vê a cadeia do piqui no Cerrado, como ela tem crescido, né? E você tem outras fontes alimentícias que podem ser exploradas de forma, né, sustentável, que ela não degrade a natureza como a gente tem degradado. E dá um devido valor para o Cerrado. Exatamente, porque às vezes esse valor é visto muito mais por quem não vive numa região assim, né? Aquela coisa de, eu moro na praia e nem vou à praia, porque tá ali sempre, né? A gente não tem essa mesma percepção da importância do Cerrado, muitas vezes, que no exterior se tem, né? Dessa riqueza. Se você me permite um comentário, Laura, me parece que todos aqui temos uma consciência, assim, a gente procura se esforçar para desenvolver a consciência da importância ecológica do Cerrado. Mas a gente precisa dar um passo adiante, que é demonstrar a importância ecológico-econômica que o Cerrado tem. Nós precisamos dele, de conservá-lo, de manter a capacidade de resiliência do bioma, tão bem mencionada pelo Carlos Valera, porque ele é um ativo econômico indispensável para o nosso país. A gente estava falando do agro, né? Sim. Que às vezes ameaça esses biomas, mas a gente tem hoje empresários que têm essa noção, né? De que o valor do negócio dele está também nessa preservação ambiental. E tanto quanto possível, essa consciência precisa se ampliar. Essa oposição que se apresenta para nós entre uma coisa e outra, ela é muito empobrecedora do ponto de vista teórico e conceitual. A gente precisa avançar para mecanismos concretos, né? Nesse sentido, a fala do Carlos Valera e do Renato é importante, ações concretas que de fato demonstrem que é possível gerar renda, gerar emprego, gerar bem-estar, gerar riqueza cultural, e nós precisamos dizer também do Cerrado como um importante território de patrimônio cultural, né? Mas enfim, romper com essa Nossa oposição. Cultura, né, do Grande Sertão. E mostrar que economia e ecologia podem ser positivas. Você estava falando da dualidade, né? Não é nem tanto aquela preservação absoluta, mas não a devastação total, claro, né? Claro. Dá para se conciliar, onde vai ser desmatado, depois fazer uma compensação, seria isso? Precisamos evoluir para isso. Tratar, de fato, o bioma como uma espécie de jardim monumental, né? O jardim traz essa dimensão da conciliação da cultura com a natureza. Eu acho que essa ideia precisa ser melhor, mais bem trabalhada. Voltando ao viveiro, quem quiser conhecer já pode ir lá no Inhotim, faz parte do passeio lá dentro do museu? Sim, sim. E já está em funcionamento, eu tive a oportunidade de visitar, né? E essa dimensão do conhecimento, né, está sendo bem trabalhada, né? Uma possibilidade, sobretudo, para que jovens, né, possam entender um pouco mais sobre a ecologia do Cerrado. Maravilha, obrigada pela presença de vocês, Dr. Carlos, Luciano, Renato. Eu que agradeço. Né? E você que for visitar o Inhotim, procure conhecer lá o viveiro do Cerrado. O nosso Além das Montanhas de hoje fica por aqui. Até breve.